30 minutos de Flamengo, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor rubro-negro. Olá, torcedor rubro-negro, a bola está rolando para mais um episódio do programa 30 Minutos de Flamengo, o podcast semanal do Jornal Globo dedicado exclusivamente ao Mengão. Pela próxima meia hora, aqui só se fala do mais querido. E no episódio de hoje, vamos discutir o que é o céu e o inferno na lateral direita do Flamengo. Uma posição muito importante para a equipe do Mengão. E agora a gente tem novidades nessa posição que era dominada pelo Rafinha na última temporada. Mas agora, como meu amigo Diogo Dantas vai informar, Rafinha deixa o Flamengo e a posição tem novo jogador. Fala aí, Diogo. Seja bem-vindo mais uma vez. Fala, Giovanni, tudo bem? Pois é, né? Lateral direita que ao longo de 10 anos aí teve um dono certo, o Léo Moura, de 2005 a 2015, e depois ficou alguns anos aí ainda em busca de um jogador ideal, né? Titular absoluto, com a importância que o Léo teve. O Rafinha chegou no ano passado, quando a equipe já estava praticamente toda montada, e foi muito importante para as conquistas que vieram, né? Libertadores, Brasileiro, e também as do começo de 2020. Agora o Rafinha decidiu seguir novos caminhos, vai jogar no futebol da Grécia, né? Na última semana houve uma proposta do Olympiacos, que ele aceitou, financeiramente muito vantajosa, e ele deixa o clube que já está no mercado, já agiu com extrema rapidez e está muito próximo de anunciar o chileno Maurício Isla, 32 anos, que estava jogando na Turquia, no Fenerbahçe, e tem um histórico também no futebol europeu, né, de onde veio o Rafinha, que jogou 10 anos lá no Bayern de Munique. Então, eu acho que agora é um desafio realmente voltar a ter um jogador titular absoluto na posição, né? Esses que a gente citou, já fizeram história no Flamengo, e agora o clube vai mais uma vez para o mercado para buscar essa reposição. Giovanni? Vai tentar, então, repetir a receita que deu certo com o Rafinha, né? E você citou aí o Léo Moura, que foi dono da posição por 10 anos no Flamengo. E só lembrando os números dele aqui, Léo Moura jogou mais de 500 jogos pelo Fla. Não tem como quem viveu os últimos anos torcendo pelo Flamengo não pensar nele quando pensa na camisa 2 rubro-negra. Léo Moura fez 47 gols, deu 72 assistências e conquistou 14 títulos. Não é pouca coisa. Entre eles o Brasileirão de 2009 e as Copas do Brasil em 2006 e 2013. E ninguém melhor para falar sobre essa posição, é claro, do que ele mesmo, que está com a gente aqui hoje. Léo Moura, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo ao nosso podcast. E aqui é você que vai nos dar aula sobre o que é ser lateral direito do Mengão. Prazer estar participando com vocês. Valeu. Eu sei que não é fácil, né? Chegar ali e tomar conta daquela posição. A gente sabe que hoje o futebol em si tem muita carência da posição, né? E eu, graças a Deus, nesses 10 anos aí que eu tive vestindo a camisa do Flamengo, pude dar conta. Não foi fácil o início, né? Sempre um pouco difícil pelo clube pela pressão que existe. Mas era um momento delicado também, né? Quando você chegou. Eu falo sempre com meus companheiros hoje que hoje para jogar no Flamengo tá muito mais fácil. O time tá muito arrumadinho, tá tudo perfeito. É verdade. Mas na época que eu cheguei não era tão bom assim. Mas acho que isso tudo serviu de aprendizado, serviu de experiência e fez com que eu amadurecesse e colocasse, lógico, em prática o futebol que eu tinha e a confiança. Vale lembrar que o Léo chegou realmente numa situação quase desesperadora do Flamengo, né? Que lutava para não cair naquela temporada de 2005. E depois, né, teve vários títulos, foi muito importante. Foi um dos principais jogadores por vários anos, né? Hoje o Rafinha é um grande jogador, né, Léo? De um elenco que o Flamengo montou com um investimento alto em várias posições. Isso faz diferença, né? O Rafinha teve uma vida mais fácil que a sua, né? Exatamente. Eu acho que eu converso muito com os amigos, né, flamenguistas, e sempre falo, cara, de 2005 a 2015 não foi uma época tão fácil, né? Hoje em dia tá mais fácil. Lógico, o Rafinha com toda a qualidade que tem, um cara que, muitos anos na Europa, mas chega num Flamengo, né, montado, num Flamengo que é totalmente estruturado. Eu acho que isso ajudou bastante ele, né? Eu não sei se de repente ele vem na época que eu cheguei, se de repente poderia ter o sucesso que teve
agora tão pouco tempo, né? O Flamengo do Jorge Jesus aí, você vê vários em um curto período, então a lateral direita em si do Flamengo ali já carrega um peso, né? De Leandro, de Jorginho. Sim. Então, não é todo jogador que vai entrar ali, que vai jogar e que vai dar conta do recado. E você tá vendo essa situação de Leandro, de Jorginho e de Léo Moura, né? É verdade. Essa situação aí de reposição, né? Novamente, você acompanhou o noticiário aí, o Isla é um jogador que tem bastante histórico aí na Europa, mas, por exemplo, não jogou Libertadores. É o Guga também do Atlético. De repente, ó, tem uma vaguinha pra você, hein, Léo? Pra voltar aí, né? 41, será que dava? Ah, cara, eu queria muito, assim, era o sonho de encerrar a carreira no Flamengo. Uhum. Mas esses dois jogadores que o Flamengo, né, tá em busca aí, o Guga, eu conheço bem, o menino, acho que é um moleque de muito potencial, acho que pode se tornar aí um dos grandes nomes da lateral direita aí do futebol, porque tem qualidade, é um jogador que eu particularmente gosto muito, porque tem um perfil muito parecido com o que eu sempre joguei, por fora e por dentro, então um moleque muito habilidoso. E o chileno que está vindo, né, tem também experiência de Europa, mas a gente não sabe como é que vai ser a adaptação no futebol brasileiro, sabe que não é fácil, né, cara, vir se adaptar, ainda mais chegar num clube como o Flamengo, que hoje já não está, né, aquelas mil maravilhas estava no passado, de tudo ser festa, né, começa um pouco aí, como é que eu vou dizer? Uma turbulênciazinha, né? De uma forma positiva, como foi ano passado, né, já chegou atropelando, então vai ter que dar tempo, né, mas a gente sabe que ali no Flamengo não tem muito tempo para isso, então é verdade. É uma torcida que cobra bastante, que quer ver sempre melhor, até porque pelo clube que é. Pelos títulos, né? Pelos títulos, vamos torcer para que tanto o Guga, se vier para o Flamengo ou o Isla, né, possa ter muito sucesso. Ô, Léo Moura, você aí já levantou a bola, então, sobre encerrar a carreira no Megão. Eu tenho certeza que grande parte da torcida concordaria com isso por toda a sua história, por todos os títulos. E aproveito para chamar a participação dos nossos ouvintes e amigos internautas com a hashtag 30 Minutos Flamengo. Deixa o seu comentário nas redes sobre a sua paixão sobre o Léo Moura, que foi dono dessa posição. Agora a gente falou, Léo, você falou sobre a mudança que o Rafinha trouxe aí para o time do Flamengo, mas vocês têm uma semelhança, né, que é a liderança que vocês têm dentro do elenco. Você foi capitão do Flamengo, era batedor de pênaltis e liderou o time realmente quando a fase não era boa, como você falou. Isso é uma coisa que faz diferença tanto quanto o time está brigando pelos títulos, pelas primeiras posições no Brasileirão, e quando tá numa situação ruim, né? O jogador hoje, para jogar no Flamengo, ele tem que ter uma liderança, cara. Mas lógico que a gente sabe que existe vários tipos de liderança, né? Às vezes tem aquele cara que fala mais, que cobra mais, agora tem um outro que é mais tranquilo, mas que sabe cobrar de uma outra forma, puxar responsabilidades às vezes, né, dentro da partida. Então acho que isso foi um fator, né, positivo com relação ao Rafinha, né? Eu conheço o Rafinha, né, há bastante tempo, na época que eu fui convocado, a gente, né, foi convocado juntos pela seleção. Então, assim, é um cara que sempre teve muita, teve muito peito para as coisas, botava sempre a cara na frente. Então, acho que isso ajudou muito ele ter essa personalidade de chegar ali e de falar, não, cara, aqui eu vou ser o dono da posição, né, vou colocar meu futebol em prática, e acho que isso fez com que ele tivesse muito sucesso aí no Flamengo. Léo, você acha que gerou uma surpresa, assim, para os torcedores, essa saída para a Grécia? Na época da sua saída também, teve várias situações ali que o torcedor achou estranho. Sair do Flamengo não é uma situação confortável, né? Ainda mais quando é uma opção sua, né? Como é que você viu, assim, particularmente, a saída do Rafinha, a decisão? Cara, acho que pegou todo mundo de surpresa, até eu. Lógico que hoje, se eu tivesse... vamos colocar assim, no lugar dele, eu acho que dificilmente sairia, né? Porque a gente sabe que o jogador passou muitos anos na Europa e volta ao futebol do Brasil para um clube como o Flamengo. Acho que dificilmente eu optaria por sair, mesmo pelo valor financeiro em si. Uhum. Mas acho que pegou muita gente surpresa. Acho que ninguém esperava essa saída do Rafinha, até porque totalmente ambientado ali o Flamengo, né?
pelo meu lado foi um pouco diferente, né? Foi por questões pessoais ali que eu tive que sair, né? Em relação a treinador, a diretoria, enfim. Mas hoje, se eu pudesse e tivesse no lugar do Rafinha para escolher, dificilmente eu optaria por sair do Flamengo. Só lembrando aqui que o Léo, quando saiu, tinha uma dificuldadezinha com o Vanderlei Luxemburgo, que na época era o treinador, a diretoria também do presidente Bandeira de Melo, né? Criou algumas situações, forçou um pouco a barra para a saída dele, teve até um jogo de despedida, mas enfim, não foi da forma como ele e muitos torcedores desejavam, e tanto que ele está dizendo que se tivesse outro convite, ele ia. Que nem eu sabia que ia ter. Pois é, então assim, acho que o tempo vai passar e o Léo tá em forma, de repente essa despedida pode acontecer da melhor forma para ele, para o torcedor, de repente com o público, né, que a gente está no meio de uma pandemia. Mas Léo, a posição em si de lateral direita, olhando agora já você, de repente, nessa transição para pós-jogador mesmo, né, o que você acha que tem que, se você fosse contratar como observador, como treinador, o que você acha que tem que ter essa posição no Flamengo? É isso que eu ia perguntar. Tá? Eu bato muito na tecla que o lateral ele tem que ter um contra um forte, cara. Porque eu acho que o que decide às vezes jogos são essas jogadas de laterais, quando pega o lateral esquerdo já no último terço do campo, faz a jogada, né, de 1 contra 1 e consegue servir o aquela rabiscada que você fazia, né, Léo? da melhor forma. Então, e aí depois, lógico que vai pensar na parte ali defensiva, claro que sempre isso vai estar. Mas eu nunca fui um jogador assim que eu era totalmente defensivo, né? Até porque os esquemas que a gente jogava aí no Flamengo sempre tinha o volante que sempre protegia muito, né, nossas duas laterais, tanto a minha como a do Juan. Então, eu acho que o lateral tem que ser agressivo para mim. Então, acho que isso conta muito. Se eu fosse para contratar, a primeira característica que eu ia ver era esse poder ofensivo. Então, pelo visto aí, concretizada a chegada do chileno Isla, que é conhecidamente um jogador bastante forte, bastante técnico, parece que ele tem aí todos os ingredientes necessários para também fazer sucesso na posição, né? Eu acho que, assim, um jogador que também jogou em grandes clubes na Europa não foi à toa, né? O cara da seleção, acho que tem suas qualidades, mas o que eu falei, vai estar vindo para jogar num dos maiores clubes, né, do mundo também, né? O Flamengo. A pressão é muito grande. Eu sempre falo que se o cara joga no Flamengo, não passa. Se o cara joga no Flamengo, ele joga em qualquer outro clube do mundo. Então, o Flamengo é uma prova de fogo para qualquer jogador. Se o cara tem sucesso ali, ele vai ter em qualquer outro lugar. Legal que o Léo falou, não passa, né? E hoje a gente tem uma situação que o Flamengo busca ali um reserva para o Rafinha, né? Ou um jogador para disputar a posição com o Rafinha desde o começo do ano. Não conseguiu trazer esse jogador, embora até já tenha um atleta na posição, que é o João Lucas, garoto que participou do estadual pelo Bangu. Foi bem, né, Léo? O que você achou? Ficou bem, eu gostei. O menino... É difícil, né, cara? Um menino desse substituiu, né, o Rafinha, né, pela pressão que também estava momentaneamente ali no Flamengo, mas ele teve bastante personalidade ali, ele jogou um jogo, né, tranquilo, um jogo seguro. Eu acho que tem que jogar, cara, porque jogo a jogo o moleque vai pegando mais experiência, vai pegando né, mais confiança e vai desenvolvendo o futebol dele. Ele não tá no Flamengo à toa, né, cara? Então, qualidades ele tem. É lógico que jogo a jogo ele vai ganhando experiência e vai ganhando confiança. E você falou bem, né? Tem que jogar e agora é um momento de transição, né? De troca de treinador. Você viveu isso muitas vezes no Flamengo. Não é simples, né? Você conquistar o próximo treinador que está chegando, o treinador fazer essa mudança de ideias que o Domenech está tentando aí devagarzinho. Já viu que não pode ser muito abrupto, né? Como é que é a sua análise desse cenário agora de dificuldade do Flamengo nessa troca? Falando do menino, assim, o Jorge Jesus já conhecia ele, né? Por estar ali dia a dia com o menino, saber o estilo dele, como é que poderia... Agora, nessa transição de treinador, você pegar, né, a confiança do treinador, você ser um jovem e entrar numa posição que tinha um cara experiente, um cara de sucesso, cara, não é muito fácil. Então, acho que a confiança, acho que dos companheiros para o menino é muito importante nesse momento, sabe? É deixar o menino super à vontade, cara. Fazer com que ele coloque o futebol dele de uma forma tranquila e natural. E aí ele vai colocar em prática aí o que ele sabe.
mas você sente que todo o tempo que você ficou no Flamengo e também nas suas outras experiências na carreira, Léo, quando tem uma mudança, porque a gente está acostumado a ver a mudança de técnico quando o resultado é ruim e o treinador é demitido, a diretoria traz um outro para tentar mudar o espírito da equipe. E quando é o contrário, conforme aconteceu no Flamengo, que o treinador sai por cima e aí um novo treinador precisa reconquistar aquela confiança e precisa manter o time no auge. Isso aconteceu com você no Flamengo, eu lembro com a saída do Joel, né? Que o Joel saiu por cima, foi treinar a seleção, e depois com a saída do Andrade, né? Depois do time ser campeão. Qual que é essa diferença, assim, para a equipe sentir essa mudança e continuar com a mesma pegada? Com a pegada? Eu vou te falar, a equipe sente sim, cara. Não tem como não sentir, porque você está acostumado com um trabalho de um treinador que vem com sucesso, né? E aí vai chegar um outro treinador que quer continuar tendo esse sucesso, mas não tem a mesma, né, filosofia de trabalho ou dia a dia. Então, assim, é um pouco complicado. Isso demanda tempo, cara. O pessoal fala, mas no Brasil não dá tempo para os treinadores. Mas, cara, não é tão fácil também um treinador vir de fora e pegar o trabalho já caminhando de um outro treinador que teve muito sucesso. Qualquer treinador que viesse a treinar o Flamengo agora, a pressão vai ser imensa, cara, entendeu? Não é qualquer um treinador que faz isso. Então, o Domenech vai ter, assim, um pouco de dificuldade, um pouco de desconfiança que é natural, né, do próprio torcedor, mas acho que ele tem as filosofias dele para colocar em prática ali e ajudar o Flamengo. A gente entendeu a ideia, Léo, e justamente sobre isso, a gente teve uma participação de um ouvinte aqui do nosso podcast, usou a hashtag 30 Minutos Flamengo, e ele comentou no nosso episódio anterior, que era justamente sobre essa troca de treinador. Ele trouxe um comentário do Guardiola, ele resgatou um comentário do Guardiola, que o Domenech foi o assistente, falando sobre justamente a necessidade de ter um tempo para implantar suas ideias. E aí, para responder a participação dele, a gente trouxe ninguém menos do que o Carlos Eduardo Mansur, repórter e colunista aqui do jornal, que é quem mais entende sobre o guardiolismo, sobre a tática. Ele vai responder ao comentário do João Paulo Lins e Silva no quadro Fala Manso. Olá, Giovanni, Diogo, um abraço também pro Léo Moura. E olha, depois do desastre de Goiânia, veio a vitória de Curitiba. E ficou uma dúvida, né? Qual o Flamengo vai seguir em frente nesse brasileiro? Não em resultado, mas em estilo de jogo. Porque o time que venceu no Paraná teve todo o funcionamento baseado na equipe super vitoriosa de 2019, em especial com o comando do Jorge Jesus, com um ataque muito móvel, com um sistema com 2 atacantes, alternando ali no 4-1-3-2, 4-4-2 e por vezes até com 4 homens na frente. Enfim, todos os mecanismos da equipe do português e não com esse jogo de posição, com um ataque ocupado por zonas, como a gente imagina que o Domenech venha implantar no Flamengo, porque é o estilo, a escola de futebol em que ele se criou. Talvez a gente até possa se surpreender e esteja diante de um técnico camaleônico, ou seja, disposto a se adaptar ao contexto, a um time vencedor e, em nome das vitórias, abandonar algumas das suas convicções. Talvez ele esteja querendo apenas, nesse jogo de sábado, ele tenha buscado apenas a paz, ou seja, o sossego que um resultado traz para ir com mais tranquilidade implantar o seu modelo de jogo. O que me parece descartável é que, se de fato ele for um homem convicto da questão do jogo de posição, como parece ser ou sempre defendeu no seu discurso, é impossível que ele dirija durante um campeonato inteiro uma equipe praticando um futebol diferente daquele que ele acredita. Ou seja, é difícil você convencer um time a fazer algo diferente daquilo que o líder do projeto crê. A questão é que, se o Domenech está disposto a fazer o Flamengo jogar à sua maneira, em algum instante a transição vai precisar acontecer. Essa vitória de sábado traz 3 pontos, traz alguma tranquilidade, mas ela ainda não é um ponto de partida na implantação do real projeto do espanhol à frente do Flamengo. Esse, por enquanto, parece, no mínimo, adiado. Porque enquanto o Flamengo for reconhecível como o time do Jesus, acima de tudo, o Dome vai viver uma situação um tanto ingrata, né? Porque as derrotas serão dele e as vitórias serão do antecessor. Um abraço para vocês, até a próxima. Bom, é isso então, né? O Flamengo, depois de uma estreia ruim no Campeonato Brasileiro, teve um outro jogo complicado, 3-0 para o Atlético Goianiense, depois conseguiu se recuperar com a vitória sobre o Curitiba
E aí, na próxima semana, vai ter o Grêmio aí pela frente no Maracanã. Maracanã que o Léo Moura conhece bem, Grêmio que o Léo Moura conhece muito bem. É um jogo aí que ao longo da semana já vai ter acontecido. O nosso programa fica aí pelos próximos 7 dias no ar, no site do Jornal Globo. E, Léo, você falou sobre a questão da liderança, falou também sobre a questão da dificuldade, né, e do estilo de jogo para um lateral direito do Flamengo. O Isla, que está na iminência de ser contratado, tem 32 anos, joga pela lateral, mas também faz um volante, também já fez um líbero, é versátil. O Guga ainda tem uma dificuldade maior para ser contratado, porque é um jogador muito caro, é um investimento na ordem de 5 milhões de euros, quase 35 milhões de reais. Então o Flamengo ainda está num passo de espera para esse investimento. O Isla já está muito mais adiantado, já que ele não tem contrato desde junho, né, lá com o Fenerbahçe da Turquia. Então deve ter a sua contratação fechada aí ao longo dos próximos dias. E, Léo... E o Isla optou pelo Flamengo no lugar do Boca Juniors, né, que também deu uma proposta. E isso é uma coisa que o torcedor flamenguista não estava muito acostumado até os últimos anos, né? Rafinha concedeu uma entrevista coletiva para falar da saída dele e explicou os motivos. Acho que a gente tem momentos, tem desafios na vida, e agora, né, chegou a hora de encarar mais um. Com o coração partido, tive que tomar essa decisão de ir para a Grécia, que em um ano, né, ganhei 6 títulos, e acho que isso aí é o que vai ficar marcado. E o Léo Moura também já falou disso, né, que ficou um pouco surpreendido com essa saída. Você acha, Léo, que, querendo ou não, a forma como o Rafinha saiu acaba também te absolvendo um pouco, pela forma como saiu do Flamengo com um pouco truncada? O torcedor dá um pouco essa sensação de que tem motivos pessoais, tem sempre uma razão para explicar? Sim, claro. Eu sempre tinha deixado claro que jamais eu ia sair do Flamengo, né? Porque esse nunca foi o meu desejo desde quando eu cheguei para vestir a camisa do Flamengo. Então, assim, com o Marco Braz mesmo na diretoria, eu tive duas propostas para ir embora e continuei no Flamengo. Uma foi até do Fenerbahçe na época, uma do CSKA, foi até no comando. Então, assim, lógico que, na verdade, eu não saí porque eu quis, né? Isso aí foi diferente. A saída do Rafinha, lógico que ele optou por sair porque, né, acho que ele tem seus motivos, mas é difícil, eu sei, o torcedor entender, porque o torcedor está acostumado àquilo ali, ele tem a segurança daquele jogador naquela posição. Então, quando um jogador tamanho esse sai, o que o torcedor acha? Pô, nos deixou na mão. É isso. Então, assim, eu sei que é difícil o torcedor entender isso, né? Mas, como você falou aí, cada caso é um caso para você pensar e analisar. E após a saída dele, a gente já tem como fazer. Você falou de Leandro, de Jorginho. Em muitas listas você aparece ali em seguida. O Rafinha, depois dos títulos do ano passado, também entrando ali nessa lista de top 3. Você se arriscaria a dizer que entre Rafinha e Léo Moura, quem foi maior na história do Flamengo? Já dá pra dizer agora que ele foi embora? Ah, cara, assim, é difícil, assim, eu né, estando no lado do jogador, dizer assim, mas eu acho que se for analisar friamente, acho que você tem que ver o tempo e a história que cada um teve ali, né? Cada um teve uma... Né, eu conquistei Libertadores ali, o Rafinha conquistou. Então, assim, eu conquistei a Copa do Brasil, ele não conquistou. Então, assim... 2 Copas do Brasil, é bom lembrar. Então, assim, eu falo não é qualquer coisa. Que realmente, assim, eu tive sucesso mesmo, graças a Deus, porque eu realmente peguei o osso, cara. Eu vou te falar... O time que eu mais, assim, que eu falo assim, cara, esse time era top, assim, não tinha... Foi o time que o Vanderlei montou com o Thiago Neves, Ronaldinho Gaúcho. É verdade. Ali era em 2011, 12. Era um time top, que a gente foi campeão invicto. Aquilo ali tu poderia falar, caraca, esse Flamengo é... Mas os outros times, assim, eram, assim, vamos dizer assim, meio, né, cara? Tinha os carregadores de piano que a gente sabia que, né, que tinha que ter mesmo, mas não era igual hoje tem. Pô, se tu olhar né, Diego Alves, aí, porra, Pablo Mari que tava jogando, pô, se tu botar do goleiro ao atacante, pô, são todos jogadores altíssimo nível, no banco, pô, Diego, pô, às vezes o Arrascaeta, Vitinho, pô, Pedro Rocha, caraca.
é diferente, entendeu? Então, pô, posso dizer assim com propriedade que eu acho que a minha história é totalmente diferente do Rafinha no Flamengo. E dava pra você jogar nesse time de hoje aí, Léo, em termos de, assim, pela qualidade que ele tem, com 42 dá pra jogar? Porra, se eu tô nesse time de hoje aí, eu vou te falar não. E você viu como tá do outro lado, né, Léo? Nas semifinais da Libertadores no ano passado, que o nível tava alto, mas a gente sabe que dava pra você estar do lado do Flamengo também. Claro. Mas isso acontece, isso é o futebol, né, cara? A gente acha que às vezes tem que estar no momento e não dá, às vezes a gente pensa que não vai estar e tá. Esse é o futebol, cara. Isso que é o prazeroso do futebol. E deixa teu palpite aí pro Flamengo e Grêmio, aproveitando aí que vai acontecer essa semana. O que você acha? Assim, vai ser jogo bom, cara. Esse jogo normalmente sempre muito difícil, né? Porra, vamos tirar só aquele jogo lá do Maracanã, que foi um jogo atípico ali mesmo. Mas, né, o Grêmio também vem evoluindo durante a competição, né? O Flamengo demorou um pouquinho para começar bem a competição, fez um jogo um pouco melhor agora contra o Curitiba. É difícil arriscar um palpite aí, cara, mas eu acho que esse jogo vai ser empate, cara. Acho que não vai ter jogo nesse jogo, não. Ficou no meio do caminho. E Léo tá machucado, né? Tá com probleminha nas costas, não tem jogado aí no Botafogo da Paraíba. Vale a gente informar também que o Léo foi lá pro Botafogo da Paraíba. E a aposentadoria, Léo, já tem planos? Cara, eu sempre falo que eu vou jogar mais um ano, né? Esse ano seria o último, né, cara? Mas eu vejo que o nível ainda dá pra jogar, cara. Eu tenho acompanhado, tenho visto aí, eu falo, cara, dá pra jogar, mas às vezes o lado de ficar um pouco mais com a família tem pesado mais, sabe? Então, assim, por isso esse meu pensamento de repente, ir até o final desse campeonato aí que a gente vai disputar, que tá disputando, e sei lá, de repente fazer um jogo aí, ou um estadual aí com a camisa do Flamengo, só pra encerrar, vamos ver se isso é possível acontecer. Até porque 2020 está contando pela metade, né? Teve a paralisação por causa da pandemia. Você sentiu que mudou muito o que o pessoal esperava para esse ano, assim, em termos de preparação física para o jogador? É muito complicado, né? Porque nunca fica tanto tempo assim sem jogar. Eu acho que ainda vai demorar um pouco para pegar esse futebol, né? Você vê os jogos assim, você não vê um nível ainda muito alto, até de competitividade. Você vê os times mais... né, se segurando, né? Mudando muito, os treinadores mudando a equipe. Pô, eu vi o jogo do Atlético Mineiro no Maracanã, foi aí depois foram jogar em casa, era totalmente diferente. Então, assim, eu acho que tem que ter esse cuidado, porque, pô, foram muito tempo parado, né? Isso para o jogador é muito difícil, e aí vem agora esse calendário aí, que é um jogo atrás do outro, com menos tempo de descanso. Então, eu acho que ainda vai demorar um pouco aí. Os dois extremos, né? Os dois extremos, um tempão sem jogar e depois um tempão jogando numa pegada acima do normal. Beleza. Olha, eu tô vendo aqui então o nosso quarto árbitro já levantando a plaquinha com os nossos acréscimos. Já estamos chegando nos minutos finais do nosso 30 minutos de Flamengo. Já falamos aí, então o Léo Moura acha que não tem muito como decidir entre Flamengo e Grêmio na próxima rodada do Brasileirão. Mas, seguindo aqui os jogos do Flamengo, tem um clássico contra o Botafogo, e logo depois, no dia 23, e depois o Santos. Léo Moura também jogou no Botafogo, no início da carreira, né, Léo? Clássico a gente sabe que é sempre complicado, o Flamengo tem levado a melhor nas últimas, mas vamos jogar então mais pra frente ainda. A gente viu que a temporada realmente é esquisita, mas... como é que você acha que vai ser o resto de 2020 pro Flamengo? Em termos de Brasileirão, se dá pra chegar longe na Libertadores? Dá pra manter, Léo, essa hegemonia, você acha? Eu acho que sim, cara. O Flamengo não mudou nada, né, cara? Perdeu um jogador ali que foi o Pablo Mari, né? Eu acho assim que o Flamengo ainda continua com um elenco, né, fortíssimo. Eu entendo assim que vai ser quase impossível fazer o que o Flamengo fez ano passado, né? Aquela sequência de vitórias. Mas eu acho que pelo time que o Flamengo tem, é um dos sérios candidatos de novo ao título, cara. Assim, é um time muito forte, que se manter a competitividade como teve ano passado, vai ser difícil segurar o Flamengo. Dá pra ver que o Léo realmente acompanhou o noticiário, sabe até as escalações de cor do Flamengo aí.
Léo, a gente queria então agradecer muito a sua participação. A gente sabia que não tinha poucas outras pessoas que saberiam tão bem falar sobre a lateral direita do Flamengo quanto você. E a gente queria então mais uma vez agradecer a sua participação e dizer que as portas estão abertas para no futuro aí a gente voltar a te convidar para participar de 30 Minutos do Flamengo, quem sabe para falar dessa despedida aí que você já mostrou que quer fazer com a camisa do Mengão. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade aí, tá falando do Flamengo é sempre muito especial, né, cara? Um clube que eu sou torcedor desde criança, então fico sempre lisonjeado por falar de um clube que eu tenho um carinho, um amor muito grande. E agradeço vocês a participação aí. É isso, Léo, obrigado aí pelo pronto atendimento a gente. Lembrando que o Flamengo está aí no mercado para repor, mas quem sabe aí pro ano que vem, né? Uma homenagem à altura que o Léo Moura merece, pode estar nos planos, já estava bom. Já vê que o cara tá em recuperação aí, não era de se machucar muito, mas tá com uma lesãozinha na coluna. É uma lesãozinha aí, mas graças a Deus já tô na parte física já tô voltando já em breve. Então a gente deseja ótima recuperação pro Léo Moura, agradece ao torcedor que interage aí com a gente no 30 Minutos de Flamengo com a hashtag no Twitter e até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos aí. E eu, Giovanni Sanfilippo, também agradeço a você que nos ouviu em mais esse episódio. Tenho certeza que vai seguir ouvindo com a gente, porque trouxemos o Léo Moura nessa vez. Pode ter certeza que nos próximos teremos outros convidados muito especiais. A coordenação do podcast 30 Minutos de Flamengo é de Thales Machado e Roberto Maltic. A produção é de João Pedro Fonseca e a edição é de Matheus Corrêa. Até a semana que vem e saudações rubro-negras a todos. Tchau, tchau. Minutos de Flamengo, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor rubro-negro.